Shalom, queridos. Hoje a mensagem que você vai assistir agora é com o pastor mais insano que eu conheço também. É o esposo da minha pastora insana, o pastor Ivan Júnior Brito. E ele vai trazer uma mensagem também muito legal, né? Talvez uma das mensagens que mais chamou a atenção e mais impactou as pessoas também. Os monstros dentro de nós. Interessante, né? Espero que você curta, compartilhe. Se você quiser fazer seus comentários, faça seus comentários. Certamente eu vou estar respondendo, amém? Que Deus abençoe vocês. Não se esquece que julho está chegando, amém? Conto com você para estar embarcando nessa viagem comigo, rumo ao Brasil adentro. Um abraço, Deus abençoe vocês. Shalom. Uma honra estar aqui, uma grande responsabilidade, né? Depois do apóstolo Valdir esses dias todos, agora o pastor Mauro vem aqui em 10 minutos e... É difícil, né, irmão? Acho que eu falo, deixa ele continuar, entendeu? Mas nós estamos aqui naquilo que Deus nos chamou a fazer, amém? Para entregar o recado que Deus nos chamou. E hoje eu tenho um recado insano também para entregar para você. Quantos querem esse recado de Deus aí? Eu quero, dando continuidade a isso que o pastor Mauro falou, ele falou sobre demônios que atuam em diferentes áreas. E nessa noite, nessa madrugada aqui, né, eu tenho essa missão dada por Deus de trazer mais um alerta para as nossas vidas. Que eu acredito que esse período, esse tempo que nós estamos aqui como primícias do ano, né, você está aqui vindo essas madrugadas, tem pessoas aqui que estão vindo várias madrugadas aí, né? Quem está vindo em todas as madrugadas, olha aí. Você está recebendo aqui as chaves que você não vai usar só durante essas madrugadas, mas que você vai levar ao longo de todo o seu ano e de toda a sua vida. Você crê nisso? Amém? Eu sei que esse é um tempo de preparo para tudo que Deus quer fazer nesse ano, e eu sei que cada uma das pessoas que o Senhor tem dado a oportunidade de vir aqui entregar um recado e falar aquilo que Deus quer trazer para a sua vida, eu creio que é algo que Deus quer trazer como chave para você. Você crê nisso? Então fala para a pessoa que está do seu lado assim, se liga no que Deus tem para você nessa noite. E eu queria então começar com você num texto que está em Gênesis, no capítulo 4, nós conhecemos muito esse texto. Eu estou aqui com uma Bíblia que eu usei quando eu vim aqui a primeira vez, há 14 anos atrás, como meu amor falou aqui, em janeiro de 2010. Essa Bíblia ela não sai de casa, ela fica guardada lá em casa, porque ela está já bem gasta, já rodou comigo em vários lugares. E esse ano eu estou fazendo o desafio 42 dias, que é a nossa leitura da Bíblia toda nos primeiros 42 dias do ano, eu estou fazendo nela. Nós completamos aqui, antes de vir para cá de madrugada, meia-noite, completamos já Jeremias no capítulo 30. Os primeiros 21 dias do ano já lemos até Jeremias capítulo 30. Então estamos aí em mais uma maratona de ler a Bíblia inteira. Temos incentivado a nossa geração a amar mais o Senhor e a sua palavra, amém? Amém? Quem está com a Bíblia aí, levanta aí sua Bíblia, você está com sua Bíblia aí, dá um beijo nela assim, ó, fala gostosa, fala assim, esse ano eu vou te ler todinha, eu vou gastar tempo contigo, esse ano eu vou ter mais tempo com a palavra de Deus. Você pode dizer amém? E a palavra nos diz então em Gênesis no capítulo 4, eu queria que ler com você e lembrar desse texto, mas eu quero enfatizar aqui um texto que é aquilo que eu quero trazer como recado de Deus para as nossas vidas. O texto diz que ali no verso 4, Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, e o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, verso 6:
Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Aí olha só o verso 7, que é o que eu quero me deter aqui com você. Eu queria, se possível, Ronald, que você colocasse para mim ele na revista e atualizada, esse texto aí, RA, isso. Ele diz assim, ó: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a tu dominar. Nessa noite eu quero falar com você sobre essa frase específica que Deus falou com Caim e que é algo que nós precisamos ter consciência. Hoje eu quero falar para você sobre um inimigo que não é esse inimigo que está nas regiões mais baixas ou nas regiões celestiais, como o pastor falou aqui, ou em nenhuma dessas esferas, mas um inimigo que está dentro de você. Fale para alguém perto de você assim, ó: o seu pior inimigo, talvez está mais perto do que você imagina. E diga para ele assim, ó: e ele não é o diabo. Fala assim: ele não é o diabo. O texto está dizendo que o seu desejo será contra ti. Mas cumpre a quem? A quem? Fala assim: a mim. Fazer o quê? Dominar. Charles Spurgeon, um dos maiores pregadores do Evangelho, ele disse: tenha cuidado com você mesmo, mais do que com os outros, porque carregamos nossos piores inimigos dentro de nós mesmos. É o que eu costumo chamar, e é o título que eu apliquei a essa mensagem, é o título de parasita. Fala comigo: parasita. Parasita. O que é um parasita? Segundo o dicionário, o parasita é um organismo vivo que vive dentro de um outro organismo. E o parasita, ele suga esse organismo que é o seu hospedeiro. O parasita fica ali, ele suga as suas forças, ele está ali como um vírus, como uma bactéria, normalmente um inimigo invisível. E eu posso dizer que o desejo, ele é como um parasita. Ele está dentro de nós, e se nós não tratarmos e tomarmos cuidado e consciência disso, nós podemos ser sugados por ele. Deus está entregando uma chave logo no início, no capítulo 4 da Bíblia. Ele está entregando uma chave tão preciosa de que nós precisamos tomar cuidado com esse inimigo. Ele está dizendo: olha, o seu desejo vai ser contra você, mas cumpre a você dominar. Esse é como um monstro que está dentro de cada um de nós. Cada um de nós carregamos esse inimigo, esse mau desejo que tenta nos dominar. E nós precisamos entender que para que a gente possa vencer diariamente esse inimigo, a gente tem que ter a consciência de algumas coisas que eu quero trazer aqui com você. Amém ou não? Amém, amém ou não? Amém. Eu poderia dividir aqui com você esse mau desejo aqui, basicamente em duas coisas. Existe o mau desejo, que é o desejo pelo pecado. Fala comigo: o desejo pelo pecado. Desejo pelo pecado. Que está ali dentro. É como esse parasita que está dentro de nós, o desejo de fazer aquilo que desagrada a Deus. O desejo de satisfazer a nossa carne. É assim ou não é? Sim. Ele está aí dentro. E que anda junto com ele, que também é o mau desejo que está dentro da gente, muitas vezes, porque quando o diabo que está do lado de fora instigando esse desejo dentro de nós, quando ele não vence a vitória pelo pecado, ele vai tentar vencer você, fazendo você ter o desejo de ser alguém normal. Fale para alguém perto de você: cuidado com o desejo de ser alguém comum, normal. Normal em que sentido? Ficar na média, né? É o mediano. É o que Caim fez. Caim fez o que qualquer um faria. Ele não entregou nada de extraordinário para Deus. Ele foi lá e deu qualquer coisa. Fale para alguém perto de você assim, ó: você não foi chamado para dar qualquer coisa para Deus. Então grite para ela assim, ó: não seja normal.
Não seja normal. Sabe, nós fomos chamados para ir sempre além do nosso normal. Aí sempre um pouco mais além. O lugar mais perigoso, e as pessoas têm dito isso, né, que nós podemos estar, é o que hoje se chama de zona de conforto. É esse lugar onde está tudo bem, está tudo certo. Esse lugar é perigoso, inclusive para me levar para o outro mau desejo do pecado. Porque alguém já disse que a mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Então quando você fica de boa, é verdade ou não é? É um perigo. A Bíblia diz que na época em que os reis deveriam sair à guerra, na primavera, a época em que os reis deveriam sair à guerra, Davi ficou de boa. Foi ou não foi? O que aconteceu com Davi? Diga comigo, deu ruim. Deu ou não deu? Na época em que os reis deveriam sair para a guerra, Davi falou, vou ficar de boa, vou ser normal. Aí Davi foi para o Instagram. E ele começou a ver os stories da Batseba. Eita Deus! E ele mandou um direct. E ela respondeu. Daqui a pouco ela mandou um nudes. Eita Deus! Davi mandou um Uber buscá-la. Pediu um iFood. E ela foi o prato principal. Foi assim ou não foi? Parafraseando, né? Se fosse nos dias de hoje seria exatamente assim, mas você vê que deu ruim para Davi. Por quê? Porque no único momento da vida de Davi era um homem de guerras, de lutas, de batalhas, estava constantemente batalhando, guerreando, vencendo, conquistando, avançando. No momento que ele decide ficar de boa, mente vazia, oficina do diabo. Fale para alguém perto de você, cuidado com o seu desejo. Você só um crente normal. Não, eu vou ficar aqui só, de vez em quando eu entrego uma oferta, de vez em quando eu vou na igreja, quando eu estou em vontade. Você é só normal. Cuidado com esse lugar, esse é o lugar mais perigoso que tem. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos, esse mau desejo, ele vai vir contra mim e contra você, mas cumpre a nós domínio. O desejo pelo pecado, esse monstro que está dentro de mim e que está dentro de você. E eu vim aqui dizer para você algumas chaves para a gente vencer isso. E a primeira chave é você reconhecer. Precisamos ter consciência de qual é o mau desejo que tenta nos destruir. Fale para alguém perto de você assim, olha, você precisa reconhecer o seu mau desejo. Mike Murdock escreveu um livro incrível chamado A Lei do Reconhecimento. E uma das coisas que mais me marcou nesse livro foi quando ele falou: você precisa aprender a reconhecer o seu ponto fraco. Qual é a sua área de fragilidade? Porque isso vai te ajudar a se proteger. A Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não... Qual que é o lugar mais perigoso? É o lugar que eu acho que está de boa, que eu estou bem. Não, pastor, né? É o jovem que vira e fala assim: não, pastor, claro que não tem problema nenhum, tá? Eu aqui solteiro com a menina solteira, meia-noite, dentro do carro, só nós dois. Não, pastor, sou homem de Deus, claro que eu não vou fazer nada. 9 meses depois nasceu. Né? Lá no Gama a gente tem um pessoal de forró, né, pastor? Eles cantam, tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal. Por quê? Porque subestimou, brincou com aquilo. Irmãos, até o Superman tem a criptonita. Fale para alguém perto de você, qual é a sua criptonita? A gente precisa aprender a reconhecer na nossa vida aquele lugar que eu falo, eu não posso brincar com isso. Meu Deus. Eu preciso tomar cuidado com isso. Ei, esse lugar, isso é a maturidade que a gente precisa alcançar, de olhar e falar: ei, eu não posso ficar escutando esse tipo de música, porque isso desperta em mim um mau desejo. Ei, eu não posso andar com esse tipo de gente, porque isso desperta em mim um mau desejo. É você aprender a olhar
e discernir. Eu me lembro que uma vez uma jovem, nova convertida, entrou na igreja, nova convertida, me procurou, falou, me entregou um pendrive, falou, pastor, salva umas músicas aqui para mim, porque eu preciso, né, mudar meu repertório, escutar umas músicas de Deus. Salva aqui umas músicas, e eu fui salvar as músicas que eu gostava, os rock gospel que eu gostava. Opa, é? Salvei para ela tudinho, entreguei o pendrive. Daqui uns dias eu procurei e falei, e aí, você gostou? Ela falou, pastor, eu não gostei não. Eu sei que é gospel, eu sei que é de Deus, mas aquelas músicas me lembravam exatamente as músicas que eu escutava e fazia eu ter os mesmos sentimentos. E eu achei muito legal da parte dela, ela discernir que apesar de ser música cristã, não era para ela. Fale para alguém perto de você assim, ó, tem coisa que não é para você. Tem lugar que não é para você. Tem pessoa que não é para estar com você. Fala assim, então aprenda a reconhecer. Isso não te faz menos crente, irmão. Quando você reconhece que você tem ponto fraco, que você precisa de alguém que te ajude. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que me marcou, um amigo meu. Ele falou, ele pastor, homem de Deus, casado. Ele começou a se envolver emocionalmente com uma moça da igreja. Ele percebeu que quando ele começava a conversar com ela, algo despertava nele. O que ele fez? Ele correu imediatamente para os amigos, pastores que ele tinha, e falou, me protege, porque eu estou percebendo que não está sendo saudável isso. Eu preciso que vocês saibam da minha fraqueza e que vocês me ajudem. Quando você me vê perto dela, já chega, me ajuda. Eu preciso de ajuda. Fale para alguém perto de você assim, olha, eu preciso de ajuda. Não, treina isso aí, porque tem gente que tem dificuldade de dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Fala para essa pessoa assim, ó, tem um monstro dentro de mim. Pode falar, porque tem dentro de todo mundo. Tem um monstro dentro de mim. Ah, mas eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou diácono, eu sou, né, presbítero, eu sou apóstolo, eu sou querubim, eu sou surubim, eu sou... Enquanto nós estivermos nessa terra, nós seremos tentados. Ei, a carne só deixa de ser carne quando você for para a eternidade. Aqui na terra é carne. Você está aqui? Amém ou não? Eu fiquei impactado com um testemunho que um homem de Deus chamado Jack Hayford escreveu num livro dele. Ele conta sobre o Dr. Duplessis. O Dr. Duplessis foi um grande homem de Deus que levou avivamento para as igrejas históricas na década de 60 e 70 nos Estados Unidos. Esse homem levou para a presbiteriana, batista, a renovação, o batismo com o Espírito Santo, e foi daí que vieram muitas igrejas renovadas. Esse era um grande homem de Deus, um ícone, né? Aquele cara que você olha e fala, uau, esse é um grande homem de Deus. E ele conta no livro que um dia um jovem se encontrou com David Duplessis e disse para ele assim, se viu diante de uma oportunidade, falou, estou aqui diante, né? Igual quando ele chega perto do apóstolo Eterno, eu estou aqui diante, né, de um mestre aqui, eu vou aproveitar, vou perguntar, vou receber. E ele, diante daquele homem de Deus, de tantos anos, mais de 80 anos de idade, um homem com uma reputação ilibada, um homem, né, uma integridade, toda uma história, e ele falou, é minha oportunidade. Ele era um jovem, e ele tinha muitas lutas na área de pensamentos em relação às mulheres, e ele foi e falou isso para o doutor Duplessis. Ele falou, olha, eu queria perguntar para o senhor, quando foi que o senhor, em quantos anos foi que o senhor finalmente parou de ter esses desejos, esses pensamentos? Porque eu sou um jovem, né? E eu sou assolado por esses desejos, esses pensamentos. E aquele homem de mais de 80 anos de idade olhou para ele e falou, meu filho, o dia que eu ficar livre desses, eu posso até te dizer. Ele estava dizendo, eu tenho mais de 80 anos e eu continuo tendo vontade de fazer. Tudo bem que o corpo já não está respondendo. Não, ele não disse isso. Mas essa é a questão. Então fale para alguém perto de você assim, olha, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a tu, dominado.
É claro que se eu vim aqui pregar uma mensagem insana e eu não passar pelo menos um vídeo insano, né, apóstolo? Não sou eu. Então eu quero te fazer, porque o vídeo, né, eu vou te chocar aqui só por 2 minutos, tá? É só 2 minutos, viu, apóstolo? Eu vou assustar ele só 2 minutos. Mas eu quero que esse entendimento, sabe, que você fique gravado, você lembrar pelo menos do vídeo, porque o vídeo nos ajuda nisso, né? Você vai lembrar do vídeo. Você lembrar pelo menos do vídeo, que existe um monstro dentro de cada um de nós e que nós precisamos tomar cuidado para não alimentá-lo, não fazê-lo crescer para que ele nos destrua. Então eu queria que você, agora vamos aproveitar esse telão, né, gente? Assistir uns vídeos aqui nesse telão. Pode aplaudir aí, ó. Nem Cinemark não tem um telão desse. Presta atenção nesse vídeo. Aumenta o som, por favor. Existe um hóspede maldito. Está preso. Um parasita. E sendo observado, parece até inofensivo. Mas se for alimentado, ele pode se transformar em um monstro. O nome dele é Desejo. Desejo que existe dentro de você, o desejo pelo sexo, o desejo pela droga, o desejo pelo dinheiro, o desejo de ser uma pessoa normal, sem fazer a diferença nessa terra, sem obedecer o chamado de Deus para a sua vida. O desejo, um inimigo mortal. O diabo está do lado de fora, já saiu da sua vida. Mas o desejo continua aí dentro. E o diabo ao seu redor tenta alimentar seu desejo para fortalecê-lo, para que ele cresça, para que ele se torne um monstro incontrolável e te destrua. Para alguém perto de você, o seu desejo será contra ti, mas cumpre a tu dominá-lo. Dominá-lo. Sabe, esse vídeo é uma ilustração de uma realidade que acontece dentro de nós. Tem um monstro aí dentro. Inclusive, isso se tornou uma obra da literatura muito famosa, que é a do médico e o monstro. Todos nós carregamos dentro de nós o médico e o monstro. Vai depender daquilo que você vai potencializar. E nós não podemos subestimar isso. Como aquele grande homem de Deus ali, o David du Plessis, reconheceu que ele tinha dentro dele um desejo, que ele precisava lutar contra isso até o fim da sua vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver algumas verdades que nos mostram sobre isso. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, o Ronald vai colocando ali os textos, mas o apóstolo Pedro diz que o diabo, que é o nosso adversário, ele anda em derredor. Fala comigo, em derredor. Como o pastor Mauro falou aqui, ele está fora. Se você é um cristão, nascido de novo, o diabo não está dentro da sua vida, não está dentro de você. Amém ou não? Quem é nascido de novo aqui? Quem é crente aqui? Quem é salvo em Jesus aqui? Quem é cidadão celestial aqui nesse lugar? Dá um glória a Deus aí. Se você é alguém que nasceu de novo, biblicamente, o adversário anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para
devorar. Mas ele está onde? Do lado de fora. Mas o mau desejo está onde? Dentro. E o diabo sabe disso, sabe ou não sabe? Então ele está fora, mas ele sabe que ele tem um inimigo dentro de você. O teu inimigo está dentro de você. E aí ele vai fazer o quê? Do lado de fora, ele vai tentar instigar aquilo que ele sabe. Aquilo que ele sabe que é aquilo que ativa dentro de você esse monstro. Por isso que nós precisamos ter essa consciência de qual é o nosso mau desejo. Porque o inimigo, sabendo disso, ele vai tentar levar você a satisfazer esse mau desejo. Olha aqui o apóstolo Tiago, falei de Pedro, agora de Tiago. Olha o que o apóstolo Tiago fala no capítulo 1, no verso 14, ele escreve assim, Tiago 1,14. Coloca o 13 primeiro, por favor. Ele diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Fala, Deus não tenta ninguém. Mas olha o que o Tiago continua escrevendo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Em algumas outras traduções diz que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Você pode dizer isso para alguém perto de você? Cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Cada um de nós tem uma área de tentação. Algumas parecidas, mas cada um tem a sua área de tentação. Sim ou não? Sim. Eu fui alguém que muitos aqui conhecem meu testemunho, já falei, né? Fui resgatado pelo Senhor dessa área da promiscuidade, da imoralidade. Então eu sou um filho de pastor que fui criado na igreja, mas me desviei um período da minha vida e caí nesse poço. Essa foi a minha área. Nunca fui para bebida, nunca fui para droga, mas me envolvi profundamente nessa questão da promiscuidade, da prostituição, do sexo fora da vontade de Deus. Então é natural que, como o Senhor me resgatou desse lugar, me deu um testemunho sobre isso, amém ou não? Amém. Há 20 anos atrás eu me reconciliei com o Senhor e eu voltei daquele encontro com Deus decidido a me guardar completamente para o meu casamento. E eu que fui na sexta-feira do dia 19 de setembro, dentro daquele ônibus, naquele encontro com Deus, dizendo que eu estava indo para aquele encontro, mas comigo não rola essa conversa de santidade, se guardar para o casamento, comigo não rola, já fui dizendo assim. Mas naquele final de semana algo aconteceu na minha vida. Eu me decidi por Jesus. E eu voltei daquele encontro e eu passei 4 anos sem pegar ninguém, sem arrochar ninguém, sem lamber ninguém, sem dar um cheiro no cangote de ninguém, até dar o primeiro beijo na boca da minha esposa no altar depois de casado. Isso aí. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Eu não parei de ter vontade, não. Não foi um botãozinho que eu desliguei só para ligar no casamento, não. Tinha dia que eu estava lá tomando banho de água gelada. Jesus, abaixa esse fogo e me casa logo, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Porque o mau desejo estava ali. Amém ou não? Amém. E eu entendi isso. Quando eu me decidi a respeito de de me guardar, inclusive de não beijar até casar, foi uma decisão, por quê? Porque eu sabia, eu falei, se eu ficar brincando com fogo, eu vou me queimar. É verdade ou não é? Porque, meu irmão, quando você dá aquele beijo na boca, 2 coisas acontecem. Uma fica dura, a outra molhada. Isso é natureza. É verdade ou não é? Estou falando aqui, neurocientista, alguma coisa fora da... Nossa, não precisa nem ser neurocientista para entender, né? Mas liga em cima, esquenta embaixo, é natural. Eu falei, se eu ficar brincando com fogo, eu sabendo de onde eu vim, eu vou me queimar. Eu falei, então eu vou me guardar. Isso aí. Foi a minha decisão, amém ou não? Amém. Eu decidi isso, eu falei, eu quero me guardar dessa forma. Isso aí. Agora o mau desejo estava ali, e por isso eu falei, eu não vou brincar com ele. Eu vou lutar contra isso. E aí constantemente eu estou testemunhando a respeito disso e falando nessa área. Por quê? Porque foi a área onde eu fui resgatado pelo Senhor e que eu tenho um testemunho sobre isso. E um dia uma pessoa me procurou na igreja e falou assim, pastor, eu sei que você fala muito da questão sexual, mas eu vou dizer uma coisa, o meu desejo, meu problema não é com isso. Falou, o meu problema, pastor, é com cigarro. Eu fumei tantos anos da minha vida e tem dia que eu estou aqui no louvor, no auge da adoração, eu começo a sentir um cheiro de cigarro, uma vontade louca de fumar.
Por quê? Porque esse era o mau desejo dele. Mamãe me procurou um dia na igreja dizendo assim: pastor, eu preciso que você ajude meu filho. Meu filho adolescente tem tudo, não falta nada, tudo que ele precisa a gente dá para ele, mas ele tem compulsão por roubar. Ele é um cleptomaníaco, ele tem mania de roubar, é um vício de roubar sem necessidade. Ele rouba coisa que ele não precisa. Então essa era a área de tentação dele. Então fale para alguém perto de você assim, ó: cada um de nós temos um tipo de monstro dentro de nós. Você está entendendo isso? E diga para si: não subestime o seu monstro e nem o monstro dos outros. Porque a pessoa tem essa mania, né? De olhar e falar assim: ah, fumar não é com a pessoa, né? Cigarro. Mas cada um sabe a sua área de guerra. Sim ou não? Agora, o que nós não podemos é subestimar isso nas nossas vidas. Então a primeira chave para vencer é reconhecer a sua criptonita, reconhecer a sua área de fragilidade, reconhecer qual é o mau desejo, o monstro que está aí dentro. A segunda forma de vencer isso é não alimentar. Quando você detecta essa área, você precisa detectar também aquilo que fortalece esse mau desejo na sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 14 em diante. O apóstolo Paulo diz assim, ó: porque toda lei se cumpre. Gálatas 5, coloca do 16. Um pouquinho depois disso aí. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Por quê? Aí ele continua: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Fala para alguém perto de você assim, ó: tem uma guerra acontecendo dentro de você, carne e espírito. É verdade ou não é? Carne e espírito. E nós precisamos entender isso. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não é menos crente por ter vontade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Tem gente se sentindo culpado, porque a pessoa pensa assim: meu Deus, eu estava lá, saí da madrugada, foi uma bênção aquela madrugada, e eu recebi uma palavra, e eu adorei o Senhor, e eu senti a presença de Deus. Aí ele chegou em casa, e aí aconteceu uma situação que a sua carne ali gritou, né? Desejou fazer algo que não deveria, e aí ele começa a se sentir culpado. Eu quero dizer uma coisa para você: o mau desejo existe, e nós precisamos entender que nós vamos lutar contra isso todos os dias. Todos os dias. O que eu não posso é gerar. Voltando lá para o texto de Tiago, que eu saí do texto de Tiago, volta lá para mim, Tiago 1,14. Ele continua dizendo assim, ó: cada um é tentado pela sua próprio mau desejo, quando esta o atrai e o seduz. Olha o que ele diz logo em seguida: então o mau desejo, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago está dizendo assim: olha, tem um processo, tem uma escada que começa onde? No mau desejo. Ele está dizendo: se o mau desejo conceber, engravidar, ali a palavra é a mesma utilizada para concepção de gravidez. Se você engravidar, gerar isso vai dar à luz ao pecado. Então o problema, como alguém já disse, irmão, você não pode impedir um passarinho de passar voando sobre a sua cabeça, mas você pode impedir o passarinho de fazer um ninho na sua cabeça. Então você vai até ter vontade de fazer coisas que desagradam a Deus, mas você imediatamente já vai repreender isso, vai fortalecer o seu espírito, vai buscar ajuda, vai clamar ao Senhor, vai adorar o Senhor, ao invés de alimentar esse desejo. Qual é o problema? Muitas pessoas, ao invés de olhar para esse desejo e dizer, eu preciso dizer não para isso, elas estão fazendo coisas que estão fortalecendo esse desejo, esse mau desejo. Mais uma vez eu te pergunto: o que você está assistindo? O que você está ouvindo?
Quais as conversas, quem você está seguindo lá nas redes sociais? Irmãos, as redes sociais hoje é um perigo sobre isso. É verdade ou não é? O cara sai do culto mais abençoado, irmão. Ele vai dar uma olhada na rede social, de repente aparece aquela mulher rebolando lá do nada. É assim ou não é? É. Né? Não é só a mulher não, né? As mulheres sabem aí também, né? Por quê? Porque o inimigo sabe qual é o mau desejo que está dentro de cada um de nós. E nós precisamos vigiar todo o tempo. Todo o tempo. Agora, sabe qual é o discurso da serpente desde o Éden? E continua sendo. E tem crescido cada vez mais. Faça o que você tem vontade de fazer. Esse desejo que está dentro de você, você tem que satisfazer seu desejo. É assim ou não é o discurso? Sim. Esse é o discurso desse mundo, sim ou não? Sim. Está dizendo para a pessoa que tem vontade de ficar com pessoa do mesmo sexo que tem que fazer o quê? Seja feliz. Isso mesmo. Faça o que você tem vontade de fazer. Esse é o discurso. Esse é o discurso que tem destruído a vida de muitas pessoas. Mas qual é o chamado de Deus para mim e para você? Não é fazer o que eu tenho vontade de fazer. O chamado de Jesus para mim é: aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mesmo. Fale para alguém perto de você: negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Quando Lucas escreve sobre isso, Lucas, que era um doutor mais detalhista, no capítulo 9, no verso 23, Lucas acrescenta um detalhe a respeito disso. Ele diz assim, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Qual é o detalhe aqui? Diga comigo assim, diariamente. Fale para alguém perto de você: diariamente. Você vai ter que dizer não para a sua vontade e sim para a vontade de Deus. Você está aqui nessa manhã? Sabe, entenda uma coisa: Deus está nos chamando, como o apóstolo falou aqui no início a respeito de arrependimento, coisas que às vezes estão travando nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos dando vazão a esse mau desejo. E hoje é dia de você olhar e dizer: Senhor, eu não quero satisfazer esse desejo na minha vida. Eu não quero fazer, Deus, aquilo que a minha carne quer fazer. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero negar-me a mim mesmo todos os dias. Eu quero crucificar as minhas paixões, como Paulo vai dizer depois também nesse texto aos Gálatas. Lá no capítulo 6, ele vai falar sobre você crucificar as suas paixões, sobre você deixar na cruz os seus desejos. Então você vai ter vontade, irmão, de olhar 21 madrugada, né? Vai para 21 agora, essa é a 20ª madrugada. Você vai ter vontade de dizer assim: não, eu não vou terminar esse negócio não. Você fez um propósito com Deus, mas você vai ter vontade muitas vezes de não fazer. Vai ter vontade de pegar aquilo que você não pode pegar. Eu tenho dito isso às pessoas: cuidado, você vai ter vontade de pegar o que não é seu, ou quem não é seu. Meu Deus. Né? Você vai ter vontade de fazer coisas que desagradam a Deus, irmão. Qual é a pessoa casada que nunca teve vontade de jogar o cônjuge pela janela do prédio? Que não teve vontade de divorciar, sabe, de largar. Mas não se trata daquilo que eu tenho vontade de fazer. Eu sou pastor, irmão, eu já disse lá na igreja, eu falei: irmãos, tem dia que eu estou vindo para a igreja, eu estou dirigindo meu carro, vindo para a igreja, eu vou pregar, e eu estou no carro, dirigindo o carro, dizendo: Senhor, o Senhor sabe que hoje eu não queria ir para a igreja, hoje eu queria ir para o cinema. Aí eu vou e faço aquilo que Deus me chamou a fazer, não o que eu tenho vontade, mas o que é certo a ser feito. Aí alguém me procura e fala assim: meu Deus, pastor, que mensagem hoje, hein? O senhor estava inspirado. Eu falei: nem te conto, porque hoje eu nem queria te ver. Não queria nem vir para a igreja. Normalmente é nesses dias que Deus mais usa a gente, né? No dia que você mais renuncia, que você falou: eu não queria ver ninguém. Aí Deus fala: vai lá pregar. Aí esse é o dia que Deus mais usa a gente, porque quanto mais a gente mata a carne, mais Deus se manifesta. Isso.
Mas hoje nós vivemos em meio a essa geração que as pessoas querem fazer o quê? Aquilo que dá na telha, tenho vontade de fazer, pronto. Né? A missionária Edmeia Williams, uma velhinha insana que faz um trabalho numa favela lá no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, lá no Morro. Rio de Janeiro, né? Faz um trabalho incrível lá, e ela conta o testemunho que um dia uma jovem procurou ela na igreja, falou: missionária, o que eu posso fazer? Se eu tenho vontade é de ficar com mulher. Uma menina falando para ela: eu tenho vontade de ficar com mulher, e aí? Aí ela disse que olhou para a menina, ela falou: menina, o que eu posso fazer? Se a minha vontade agora é arrebentar a tua cara. Então não se trata do que eu tenho vontade de fazer. Ei, nós não fomos chamados para fazer o que a gente tem vontade de fazer. A gente foi chamado para fazer aquilo que é certo segundo a palavra de Deus. Goste você ou não, goste eu ou não. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, rogo-vos que apresentai, Romanos capítulo 12, rogo-vos que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, e não se amoldem ao padrão desse século, não vos conformeis com o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Sabe qual é? Pode aplaudir o Senhor. Sabe qual é a boa, agradável e a perfeita vontade do Senhor? Ela só está disponível para quem entrega-se como um sacrifício. Fala: Deus, eu não estou aqui para fazer o que eu quero, eu estou aqui para fazer aquilo que é a tua vontade. O Mike Murdock também falava, né? Ele falava assim, o pessoal fala sobre dar com alegria, Deus ama o que dá com alegria. Ele falou assim, mas a maioria das ofertas de sacrifício que eu dei foi doendo mesmo. Eu fui aquele que semeia com lágrimas, né? Corre com júbilo. Ele fala, estava doendo. Eu tenho a alegria de saber que eu estou obedecendo a Deus, mas está doendo. Por quê? Porque eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça. Aquilo que Deus quer que eu faça. Fale para alguém perto de você, faça aquilo que Deus quer que você faça. Fala para ele assim, vence esse monstro que está dentro de você, dizendo para você fazer o que desagrada a Deus. Sabe, esse é um recado hoje para alguém aqui. Sabe, talvez esse monstro está gritando dentro de você para fazer aquilo que desagrada a Deus. E Deus me trouxe lá de Brasília nessa madrugada para dizer para você, vale a pena matar esse monstro todo dia. Vale a pena não alimentá-lo. Vale a pena você fazer uma dieta. Sabe o que é fazer uma dieta? É você perceber aquilo que faz o seu monstro crescer. Você fala, epa, isso aqui não é para mim, eu não posso ficar assistindo isso aqui, eu não posso andar por esses lugares, eu não posso estar com essas pessoas. É por isso que o Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, que dá o seu fruto de tempo em tempo, e cujas folhagens não murcham, e tudo que ele faz prosperará. Então eu quero dizer uma coisa para você para vir em 2024. Tem gente que faz parte do seu passado, mas não faz parte do seu futuro. Amém. Aliás, tem pessoas que se você continuar andando com elas, nem futuro você pode ter. Então é hora de discernir e entender que você não precisa odiar as pessoas e nem deve, mas você não precisa se assentar à mesa com todos. Jesus não se assentou à mesa com todos. Jesus soube discernir. Porque tem gente que fala, não, mas Jesus andava com a prostituta, mas ela deixava de ser prostituta. O problema é que o cara está há 20 anos andando com a prostituta e ela continua prostituta. E ele que está ficando prostituto junto com ela. Porque se você não está influenciando, você está sendo influenciado.
Então entenda isso, é tempo de nós fazermos uma limpeza nas nossas vidas, e tudo aquilo que alimenta o monstro, tudo aquilo que pode me levar para esse lugar, é discernir: ei, essa música não é para mim, ei, esse filme não é para mim, ei, essa série não é para mim, Isso mesmo. ei, esse livro não é para mim, ei, esse lugar não é para mim. Porque eu preciso de coisas que ativem o meu melhor. Eu preciso de coisas que me façam ficar mais apaixonados pelo Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. A Bíblia diz que nos últimos dias aquilo que é mal vai ficar mais mal, e aquilo que é bom vai ficar melhor. Você precisa discernir o lado que você quer estar, porque nós estamos vivendo em um tempo de polarização, irmão. Verdade. E a gente precisa discernir. Quem é crente vai ficar cada vez mais crente. Isso aí. E você precisa decidir de qual lado que você quer estar. E nós precisamos discernir então aquilo que nos faz crescer, aquilo que alimenta o melhor de Deus nas nossas vidas. Às vezes não se trata necessariamente daquilo que é pecado, mas daquilo que pode me levar ao pecado. Você está comigo aqui, está entendendo? O recado de Deus para você. Eu me lembro que quando eu me reconciliei, eu estava com o meu chefe dentro do carro, eu trabalhava numa agência de propaganda, eu estava com ele dentro do carro assim, eu tinha voltado para o Senhor, e ele viu a minha mudança. E eu estava com ele dentro do carro e começou a tocar uma música, ele virou dentro do carro e falou assim: agora o Ivan não pode mais escutar essas músicas. E eu disse: quem disse que eu não posso? E ele olhou, regalou o olho e falou: ele pode? Eu falei: claro que eu posso. Aí eu falei para ele, a diferença é porque agora eu não quero mais escutar essas músicas. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu falei: agora sou eu que quero escutar músicas feitas por pessoas cheias do Espírito Santo. E quando eu escuto essas músicas, eu amo mais a Deus, eu quero mais a Deus. Então sou eu hoje que estou dizendo: eu é que não quero essas músicas. Eu é que não quero. Aí a moça que trabalhava comigo, ela era secretária, ela me convidou para o aniversário da filha dela no domingo. Falei: desculpa, eu não tenho como ir para o aniversário da sua filha, porque é domingo, né? É dia de culto. Aí ela falou: nossa, mas esse seu pastor não te libera um domingo para você ir no aniversário? Eu falei: quem disse que tem? Não tem nada a ver com o meu pastor. Falei: você não está entendendo que sou eu que não quero estar em outro lugar. Domingo eu quero estar lá. Sou eu que não quero estar no aniversário, irmão. É você entender aquilo que vai te fazer crescer. Qual é o lugar que você vai frequentar? Sabe? Quanto tempo você vai gastar com a palavra? Eu terminei agora, contei o testemunho para vocês de transcrever a Bíblia inteira. Copiei a Bíblia toda à mão, 738 dias, sem falhar nenhum dia. 5.600 páginas escritas à mão, 110 canetas eu utilizei. Aí postei lá celebrando, né? Aí o vídeo viralizou, 10 milhões de visualizações e um monte de crítica. Claro, eu não fui responder nada, não fui nem ler, mas alguns apareciam para mim e eu ainda vi alguns pouquíssimos dos milhares que tinham lá. E gente dizendo assim: meu Deus, é muito desocupado. Aí alguém respondeu assim: não. O próprio Deus levantando alguns para responder, né? Aí alguém respondeu: não, ele só ao invés de estar no Instagram comentando as coisas dos outros e vendo a vida dos outros, ele estava gastando tempo com a palavra de Deus. Que a pessoa fala: pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Deixa eu te contar uma coisa: não tem ninguém no planeta Terra que tenha mais tempo do que o outro. Todo mundo nessa terra tem, todo mundo, 24 horas todos os dias. Não é sobre quanto tempo você tem, mas é sobre o que você faz com o tempo que você tem. Quanto tempo você está fazendo com aquilo que alimenta a sua carne? Ao invés de gastar tempo alimentando o seu espírito. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está investindo no seu espírito. O apóstolo Paulo diz, para a gente completar aqui e orar. Também o apóstolo Paulo diz, Gálatas 6:8. Ele fala que os que semeiam para a carne, da carne vai colher corrupção. Em outras traduções diz destruição. Mas o que semeia para o espírito, do espírito, vai colher a vida eterna.
A pergunta que eu te faço é: você está semeando para a sua carne ou semeando para o seu espírito? Ei, quando você está no culto, você está semeando para o seu espírito. Ei, quando você está gastando tempo lendo a Bíblia, você está semeando pelo seu espírito. A pessoa fala assim: ah, pastor, eu estou tão desanimado. Eu falei: você está lendo quanto tempo de Bíblia todo dia? Ah, pastor, tem uns dias já que eu não leio a Bíblia. Falei: está explicado por que você está desanimado. Eu duvido você ser alguém que gasta tempo com a palavra de Deus todos os dias e você ser alguém desanimado. Não tem como, irmão, porque você abre a Bíblia e a Bíblia te lê. A Bíblia te fortalece. A palavra de Deus te dá vigor, te dá energia, te dá poder. Porque a Bíblia é o único livro que você lê com o autor do lado. Ela é viva e eficaz. Ela é martelo que esmiuça a pena. Ela é fogo. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Andarei em verdadeira liberdade, diz o Salmo 119, porque tenho observado os teus estatutos. Então deixa eu dizer algo para você. Semeie para o Espírito. Em 2024, invista mais no seu Espírito. Invista mais naquilo que te faz ficar mais apaixonado por Jesus. Ande mais com gente que te deixa enjesusado. Eu quero andar com gente que me deixa enjesusado, sabe? Eu quero ouvir música que me deixa enjesusado, cuspindo fogo. Entendeu? Tem gente, irmão, que deixa a gente endiabrado se a gente não tomar cuidado. É assim ou não é? Tem gente que ela tem o poder de contaminar. Você fica meia hora com ela, você já está desistindo de viver. Meu irmão, a pessoa começa o dia no cuai, vendo má notícia. Eu conheço gente assim, ela passa 10 minutos com você, que é guerra para todo lado, porque é fogo, porque vai acabar, porque está tudo, é causa. Eu falo: meu Deus, esse é o ano da esperança. Eu quero andar com gente que me dá esperança. Eu vou olhar e vou falar: uau, olha só o que Deus está fazendo. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: ó, você vai poder andar comigo. Porque eu sou desses aí. Se não é, vai ficar, em nome de Jesus. É uns crentes pessimistas, irmão, pelo amor de Deus. Hoje é dia de você decidir, irmão. Sabe, mudar na sua vida aquilo que está alimentando o monstro em você. Mudar, tirar da sua vida, fazer uma dieta, uma limpeza. Entendeu? Não dá, irmão, para explicar. Do crente ao ateu, ninguém explica. Crente que acredita em horóscopo. O cara tá lá, meu Deus, no Instagram, crente Capricórnio. Essa é a geração, irmão, que a gente está vendo hoje em dia. Essa é a realidade. É a irmã que tira selfie com os peitos pulando para fora e bota lá: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Faltou vergonha na cara. Entendeu? Então nós precisamos olhar para aquilo que vai nos trazer mais de Deus. Em nome de Jesus. Né? As roupas, né? Apóstolo. Fale para alguém perto de você: é ano de dieta, irmão. É ano de dieta. Não tem lugar que não é para você, não. Tem coisa que não é para você, não. Tem coisa que não é para nós. Amém ou não? Amém. Faça uma limpeza na sua vida. Amém. Decida em nome de Jesus tirar tudo aquilo que pode alimentar esse monstro que está aí dentro de você. Amém. Para de botar a culpa no diabo, irmão. Autorresponsabilidade. Tem muita coisa que o diabo está dizendo: eu não tenho nada a ver com isso. Entendeu? Por quê? Porque é a pessoa mesmo que está procurando suas próprias covas. E você hoje precisa decidir aquilo que você quer viver nesse ano. Nesse ano eu quero ter mais compromisso com o Senhor. Amém. Esse ano eu quero amar mais a Deus. Esse ano eu quero buscar mais o Senhor. Sabe, uma das coisas que me impacta tanto na vida do apóstolo Teté, dentre tantas, é porque ele não é alguém que foi passando os anos, ele foi falando: agora eu vou frear um pouquinho. Não, muito pelo contrário, parece que cada vez está mais acelerado.
É ou não é? É mesmo? Chega aqui e vê um telão desse, fala, rapaz, o negócio está cada vez mais avançando. Meu Deus, eu estou hospedado aqui num hotel 5 estrelas, cara. Entendeu? O pessoal que está vindo aqui, que vem me visitar, vem me buscar, tudo impactado. O que é isso aqui? Eu falei, rapaz, posso até não dormir não, irmão. Está sempre fazendo algo novo. Glória a Porque Deus. estamos avançando, crescendo, melhorando. Você foi chamado para andar para frente, irmão. Para avançar, para melhorar, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Então fique de pé no seu lugar, deixa eu orar por você, que eu acho que a minha hora já foi. 5 minutos ainda. Já tem 5 ainda. Ainda tem 5 minutos, olha, falou, é para eu orar então. Sabe, eu quero orar por você hoje. 5. O apóstolo começou aqui fazendo esse momento de arrependimento. Essa é uma boa oportunidade para você falar para Deus aí, Senhor, eu decido, Deus, que eu não vou satisfazer esses desejos, esse mau desejo. Eu decido esse ano, Deus, que eu vou tirar tudo aquilo que possa fortalecer esse mau desejo da minha vida. Eu vou fazer uma limpeza na minha vida, porque eu não quero, Deus, alimentar a minha carne. Eu quero semear para o Espírito. Eu quero crescer espiritualmente. Eu quero avançar no reino de Deus. Eu não fui chamado para retroceder. Eu não fui chamado para ser um crente normal que só vem à igreja de vez em quando. Eu fui chamado para cumprir o propósito de Deus, para entregar cada vez mais, para me doar cada vez mais, para semear cada vez mais, para ser usado por Deus. Talvez você cedeu ao desejo, sabe, de abrir mão do seu ministério, do seu chamado, da missão de Deus para a sua vida, para ser normal. Hoje Deus está dizendo para você, é dia de olhar e dizer, eu não vou satisfazer esse monstro que está dentro de mim, querendo que eu seja normal, querendo que eu retroceda ao invés de avançar. Eu não vou ceder essa paixão, esse desejo. Talvez você está aqui e o diabo tenha alimentado o desejo em você de não ser aquilo que Deus te chamou para ser. Quantas pessoas hoje estão com confusão na sua identidade, inclusive na sua identidade sexual, porque elas estão ouvindo o mau desejo que está dentro delas. Nós precisamos verdadeiramente renunciar diariamente à nossa carne, alimentar o Espírito, andar com pessoas que alimentam o Espírito, ouvir coisas que alimentam o Espírito, investir no crescimento espiritual da minha vida. Eu não posso esperar que outras pessoas façam por mim aquilo que eu preciso fazer. Tem gente que está esperando ter um personal trainer espiritual que vai dizer, vai lá orar, vai lá ler a Bíblia. Não, você precisa ser o principal interessado no seu crescimento em Deus. E dizer, sou eu que quero crescer, sou eu que quero avançar, sou eu que quero chegar em 2025, olhar para trás se Jesus não tiver voltado e poder saber que eu cresci nesse ano, que eu avancei, que eu estou melhor, porque eu quero. Pai, hoje eu oro por esses todos que estão aqui, Deus, oro por nós, pelas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, em primeiro lugar, a reconhecer as nossas áreas de fragilidade, reconhecer as nossas tentações, reconhecer o mau desejo, que vem contra nós, mas que cumpre a nós dominar. Senhor, nos ajuda a perceber. Caim teve um encontro com o Senhor falou com ele, diretamente, que ele precisava dizer não para o seu desejo. Mas no verso seguinte, Caim foi lá e matou o irmão. Senhor, em nome de Jesus, não nos deixa cair em tentação. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Senhor, nos ajude a nunca subestimar a nossa carne, achar que a gente pode brincar com o pecado, achar que a gente pode ficar ali, sabe, rodeando aquilo que pode nos levar a pecar. Não, Senhor, nos ajuda. O Senhor, quando esteve nessa terra, nos ensinou a orar dizendo, não nos deixe cair em tentação.
Porque sabemos, Pai, que não é na nossa força que nós vamos vencer a nossa carne, mas é no Espírito. É alimentando o Espírito, é fortalecendo o Espírito. Então, Deus, essa é a segunda chave para a gente vencer. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a vencer, é no Teu Espírito, é na força do Senhor, é no poder do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer, precisamos de Ti, Deus. Precisamos do Senhor para nos ajudar a vencer todos os dias, Deus. Cada investida do inimigo, cada mau desejo que tenta gritar dentro de nós, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, submeter tudo isso ao poder da cruz. Negarmos a nós mesmos, Senhor. Renunciar à nossa vontade diariamente, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Nós estaremos aqui negando a nós mesmos. Nós estaremos aqui, como Lucas escreveu a tua fala, Jesus, dizendo: diariamente, diariamente não vamos baixar a guarda, diariamente vamos vigiar e orar, diariamente vamos semear pelo Espírito, diariamente vamos avançar, prosseguir, até que o Senhor venha. Nós queremos estar aqui, até que possamos ir. Nós estaremos aqui, vivendo assim na terra, como é no céu, como é no céu. Nós não precisamos chegar no céu para viver o céu, somente lá nós podemos viver essa realidade já, aqui na terra, como é no céu, como é no céu. Nós queremos viver a realidade do céu em todas as áreas das nossas vidas. Fale isso para Deus. Adore o Senhor nessa madrugada. Adore o Senhor hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alimente o Espírito, semeie para o Espírito. Ore nessa hora, adore o Senhor. Quando adoramos, estamos